falar também sobre sexta-feira 13. O Salmo de número 13, ele tem apenas 6 versículos, e nós vamos ler inteiro. Lembrando que nós estamos às quartas-feiras trazendo respostas. Então a gente já mudou o nome do encontro de fé para a quarta de resposta. Acabou ficando. São respostas diante das indagações da nossa alma, da nossa existência, e que a gente precisa de uma direção de Deus. Então nós estamos falando ao longo das últimas quartas-feiras sobre isso. E hoje, o tema da mensagem de hoje é: quando Deus parece estar em silêncio. Alguém já teve essa sensação de orar, jejuar, fazer um voto de ir mais para a igreja? Aí você fala: não, vou ficar firme, porque eu vou romper, esse ano vai ser o ano, vou fazer a diferença. Aí daqui a pouco parece que nada acontece, pelo contrário, parece que as coisas até travam, né? Aí a pessoa fala: mas onde que está Deus? E é normal nós também termos algumas reações que acabam sendo natural da nossa existência, até porque nós somos ainda limitados, mesmo sendo alcançados pela graça, porque nós somos de uma inclinação para o mal. A nossa natureza caída de Adão e Eva ainda está em regeneração, processo de santificação. Por isso que a palavra de Deus diz que a boa obra que o Senhor iniciou ainda não completou, porque só irá se completar quando nós estivermos na glória com Deus. Amém? Então vamos ler o Salmo de número 13, a partir do verso 1, que diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pai, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, ela é destinada àquelas pessoas que se encontram em crise de fé, pessoas que estão com aquela sensação de abandono ou com a sensação de que Deus, ele está em silêncio. Então, o silêncio de Deus não significa a ausência dele, mas há momentos em que Deus parece longe dos nossos olhos. Mas mesmo parecendo longe dos nossos olhos, eu posso lhe afirmar algo para você nessa noite: Deus, ele pode parecer longe aos nossos olhos, mas nunca longe do nosso caminho. Deus nunca estará longe do nosso caminho. Então toda a alma humana, inclusive a alma do cristão, a minha alma, a sua alma, já fez essa pergunta: Deus, o Senhor ainda está aí? Eu imagino membro de igreja. E eu fui muito pouco tempo membro de igreja, porque em 3 anos eu já era pastor. Então eu fui 3 anos, eu me converti, já fui para o diaconato, fiquei no diaconato alguns anos, já fui para a presidência de mocidade, tudo lá na quadrangular da Paulista, até me tornar pastor auxiliar e depois pastor titular. Então eu fico imaginando, eu que sou pastor, eu que tenho a responsabilidade de ter pessoas ali em que Deus confiou aos meus cuidados, eu que tenho ali a responsabilidade de semanalmente preparar não somente 2, mas a gente também escreve devocionais, o qual eu compartilho com vocês via lista de transmissão, fora tantas outras coisas, atendimentos, e ainda que eu tenho que passar diante das suas indagações, diante dos seus problemas, passar motivação para você. E ainda assim, muitas das vezes, eu que sou pastor, eu que estou em contato direto com a palavra e que tenho toda essa responsabilidade, em momentos em que eu falo: o Senhor esqueceu de mim? Aonde está o Senhor?
O Senhor parece que não olha mais para a minha vida, não olha mais para a minha família, não olha mais para a minha igreja. Então, há períodos da vida em que a oração ela parece bater no teto. A resposta não chega, o problema permanece, o coração se sente esquecido. E aqui está algo importante, Adriana e Cleiton. A Bíblia não esconde isso aí. Por quê? Ela não retrata homens de Deus como super-heróis emocionais. Se nós pegarmos aqui Davi, Elias, Jeremias, Jó e até alguns salmistas, todos eles viveram crises profundas. Todos eles chegaram a pedir o quê? A morte. Eu já preguei sobre Elias, quando ele pede a morte, quando ele é perseguido por Jezabel. Da mesma forma, nós vemos aqui Davi, que escreveu esse salmo, pedindo até a morte. O problema não é ter perguntas, o problema é abandonar Deus por causa delas. E o Salmo 13 ele é precioso porque ele mostra o homem de fé vivendo o momento do silêncio divino. E isso não é rebeldia, porque rebeldia, se rebelar é você protestar, mas no sentido de você desviar-se. Que para quem é cristão, o nome disso é apostasia. A pessoa, ela se rebela, ela deixa a sua fé, começa a acreditar em outras coisas e coloca no lugar de Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé, outros deuses. E a pessoa se rebela. Mas você viver uma crise de fé não é rebeldia. Você às vezes perguntar para Deus, às vezes você fazer aquele desabafo, pô Senhor, não é rebeldia, também não é incredulidade, mas é a ferida que está ali aberta, tentando continuar. E esse salmo ele possui um movimento interessante. Ele começa com dor, depois ele vai, Pedro, para a oração, e ela termina com confiança. Depois vai lá na sua casa, estude esses 6 versículos do Salmo 13. Começa com a dor do salmista, até quando? Depois ele parte para uma oração, e no final ele confia. Ou seja, Davi começa angustiado e termina adorando. E isso é espiritualidade bíblica. Você pode viver o problema que for, atravessar a crise que você possa atravessar, mas lembre-se de uma coisa: mesmo Deus parecendo em silêncio, Deus nunca vai te abandonar, porque assim diz a palavra: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco na tribulação, Deus está conosco na bonança, Deus está conosco na escassez, nos dando provisão, porque Ele nos ama, Ele nos alcançou com a sua maravilhosa graça. E você precisa entender: se você está aqui, você já não é criatura de Deus, mas pelo sangue de Jesus, você pode dizer: eu sou um filho amado de Deus. E é essa identidade que eu tenho que encarnar a todo momento, é essa confiança que eu tenho que me apoiar. E está comigo, dando glória a Deus? Então o Salmo 13, ele é um salmo de lamentação individual. Então provavelmente escrito durante perseguições, opressões do reinado de Saul contra Davi. E Israel, ele conhecia bem os salmos de lamento. Então eles eram, esses salmos, orações cantadas em tempos de dor. E isso é importante porque desmonta uma ideia moderna. O povo de Deus nunca tratou o sofrimento como falta automática de fé. Hoje muitas vezes nós ouvimos: não fique triste, crente não pode desanimar. E não é um peso, né? A gente pregou domingo passado sobre o peso que a religião coloca, às vezes um peso negativo, e às vezes eles acham que é um peso positivo, mas colocam um peso que a todo momento parece que por você ser cristão você tem que estar dando sorriso. E tem momentos que nós temos que nos reservar a momentos de introspecção. Eu não sei você, a gente cumprimenta todo mundo, mas não ser antipático, mas fale que não tem dia que você não quer ver ninguém, ou só eu tenho isso? Gente, porque senão eu preciso fazer um tratamento. Só eu tenho isso ou vocês têm também? Tem dia que eu não quero conversar com ninguém.
Tem dia que eu estou tão ali no meu interior, em virtude de lutas que você está passando. E aí tem gente que fala, mas crente não pode desanimar. Se está sofrendo é porque faltou fé. Eu lembro que nós fomos numa conversão de pastores uma vez em Balneário Camboriú. E aí teve um irmão que quebrou o pé. Eu nem vou falar quem é esse irmão, porque ele é conhecido. Aí o papo que eu ouvi ali nos bastidores, de que, nossa, ele deve ter pecado, porque o cara machucou o pé no Beto Carreiro. Ele está em pecado porque machucou o pé. Mas tem umas coisas bobas que a gente ouve da boca de crente, que eu acho que não é o crente, é o diabo usando essa pessoa. Mas os salmos nos ensinam outra coisa. Repitam comigo: fé verdadeira não nega a dor, ela leva a dor para Deus. Olha a diferença. Dói, tem momentos que a gente vai sentir dor, mas o que a gente faz com a dor? A gente entrega para Deus. Então, esse salmo, ele nos ensina algumas lições, 3, e a primeira delas é a seguinte, repita comigo: o silêncio de Deus pode ferir a nossa percepção. Então, os versículos 1 e 2 no Salmo de número 13. Então, se você vê que o silêncio de Deus, ele abala a percepção do salmista. Salmo 13, versos 1 e 2. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E o versículo 2 ele continua: até quando terei inquietações do íntimo e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então, até quando, Senhor? Davi repete essa frase 4 vezes. Isso revela o quê? Fadiga emocional, desgaste espiritual e ao mesmo tempo sensação de abandono. Então observe, Davi não diz Deus me abandonou, ele diz parece que me abandonou. É essa sensação que ele está tendo. Então há diferença. Muitas vezes Deus está trabalhando, mas nossos sentimentos não conseguem perceber. O silêncio divino não significa desinteresse da parte de Deus. E o maior exemplo bíblico que nós podemos trazer hoje é de José do Egito. Entre o sonho e o palácio houve o que? Traição, houve cisterna, houve escravidão e prisão, além de anos de silêncio. Mas depois José entende, lá em Gálatas 50:20, quando ele vê os seus irmãos, quando ele já está ali vivendo o cumprimento daquilo que ele interpretou do sonho do faraó da época, de 7 anos de fartura, eles armazenaram alimentos, estavam vivendo 7 anos de escassez, e todos os países vizinhos vinham para o Egito para buscar alimento, e lá estava José, o governador do Egito. E é interessante que quando seu pai e seus irmãos, quando seus irmãos chegam ali diante de José, no verso 20 de Gênesis 50, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então Deus estava silencioso, mas Deus não estava ausente. E há pessoas na igreja assim, orando por casamento, orando por cura, orando por libertação, ou às vezes libertação de um ente querido, orando pelos filhos, orando por restauração. E é normal o coração às vezes perguntar: até quando? Né, Ana? Até quando nós vamos orar? E a resposta do Salmo não é pare de sentir, mas a resposta é continue falando com Deus, porque quem deixou de falar com Deus já começou a desistir. Então o silêncio de Deus não é rejeição, mas muitas vezes é preparação. Repita comigo: o silêncio de Deus não é rejeição, muitas vezes é a preparação. E a preparação para grandes coisas que Deus tem na sua vida. Segundo ponto e segunda lição que eu entendo com este salmo, repitam comigo: a fé madura não esconde a dor, pelo contrário, ela ora em meio à dor. É os versos 3 e 4 do Salmo 13.
Então, quando o salmista ele se dirige a Deus, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. No versículo 4, os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, Davi ele não foge, ele ora. E aqui é uma grande lição. Religiosidade muitas vezes ensina performance. É isso que a religião faz. Tem até o estereótipo, o crente estereotipado na realidade, né? O que é o crente estereotipado? É aquele crente que ele é fabricado por um sistema religioso. Parece que tem até jeito e entonação de falar com Deus. Não tem problema, você pode falar assim, Senhor, eis-me aqui. Ou você pode falar, Senhor, eis-me aqui, mas parece que a pessoa, Santo Deus, soberano, amantíssimo Pai, eis-me aqui nesse momento. Então, não tem ali performance. A graça nos ensina o quê? Relacionamento. Da mesma forma que eu me relaciono com vocês, eu me relaciono com o meu Pai, com o meu Deus. A religião diz, finja estar bem. O Evangelho diz, venha como está. Olha a diferença. Eu lembro que algumas pessoas chegavam para mim, eu não faço mais tanto, então pode ver, eu nem chamo gente para frente. Quando eu chamo pastor, alguns perguntam. Eu falo, fica à vontade. Eu não sou de fazer apelo, até porque não é teológico. Apelo, até porque há inúmeros versículos e passagens que mostram que não sou eu que escolho Deus, mas Deus me escolhe. A graça me alcança, não sou eu que alcanço Ele. Então, quem aceita Jesus já é contraditório eu aceitar Jesus. Jesus me aceitou. João 15,16, não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi para que bate de tudo e tudo permaneça. E tantas outras passagens, mas enfim. Eu lembro que quando vinham alguns pastores, e aí alguns pastores falavam assim, eu quero chamar quem está mal, você que está precisando de uma oração. E é legítimo se chamar para vir para frente, não tem problema. Mas sempre tem um ali do diaconato. É sempre do diaconato que acontecia isso, viu? Mas o que o diácono está fazendo lá na frente? O diácono tem que estar bem. Eu falei, meu irmão, isso é religião que mostrou para você como você tem que estar bem. Eu não sei o que o Carlos Antônio passou antes de vir para cá. Eu não sei o que a Mara e o Pedro passaram antes de estarem aqui. Quantas e quantas vezes acontece algo ruim durante o dia, ou às vezes uma briga entre o casal, como é o que aconteceu lá em casa. Mas quantas vezes também a gente teve ali um desentendimento? A gente não estava no culto, pregando, mas com o coração ali sedento da presença de Deus e de transformação. Agora, você querer fingir que está bem, você não precisa fingir. Jesus ele apenas fala, vinde a mim como estáis. E não é a todo momento, porque o discipulado é caminhar ao lado de Jesus. Então, Davi não usa máscara espiritual, pelo contrário, ele abre a alma. E isso conecta com o Salmo 42, quando ele diz, minha alma, por que está abatida? Então, a gente já falou sobre o Salmo 42, e o Salmo 42, ele é o salmista conversando com a sua própria alma. E isso é impressionante porque ele não nega o abatimento, mas também não deixa o abatimento ter a última palavra. Então muita gente sofre sozinha porque acha que precisa impressionar Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Deus não é um fiscal celestial. Deus é o seu Pai que te ama. Deus é o seu Pai que te criou. Deus é o seu Pai que enviou o seu unigênito, o único gerado por Ele, para morrer numa cruz, e para que o sangue derramado pudesse nos limpar de toda a dívida que for imposta sobre nós. Deus é Pai. E o cristão amadurecido, ele aprende a chorar sem perder a fé, sentir sem abandonar Cristo, lutar sem largar a esperança, e o principal, conexão com Cristo.
E até Jesus, ele experimentou esse sentimento quando ele está na cruz. E ele diz: meu Pai, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, não porque o Pai o abandonou eternamente, mas porque Cristo entrou profundamente no sofrimento humano. Por isso que Hebreus capítulo 4, verso 5 diz que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque ele entende a nossa dor. Então, Jesus, ele entende as nossas lágrimas. Jesus, ele entende o nosso silêncio. Jesus, ele entende a nossa dor. Então, repita comigo: Deus não se escandaliza com as minhas lágrimas. Diga assim: Ele as enxuga. É isso que Deus, ele faz todo momento que nos vê chorando. Terceira e última lição, repita comigo: quando não entendemos o que Deus faz, devemos lembrar quem Ele é. Todo mundo aqui, o crente é expert em citar versículos, né? Todo mundo aqui tem um versículo de cabeça. Eu acho que o principal qual que é? O Senhor é meu pastor, né, Senhor? Que nada me faltará. Mas todo mundo tem um versículo bíblico. Quer ver? Deixa eu ver. Ali, um versículo bíblico. Qualquer um. Mas todo mundo tem um aí que gravou. Você tem aí? Quem tem aqui? Para não pegar ninguém de surpresa. A Sara. Fala aí, Sara. Muito bem. Vamos lá. Quem mais? Júlio. Júlio tem um monte de versículo. Fale um aí. Esqueceu na hora, é doido. Nenhuma arma forçada contra mim vou superar. Fala, Júlio. Pois a Deus ele se diabo todo mundo tem um versículo aqui, né? Todo mundo tem. Agora você quer ver um aqui que eu acho que todo mundo sabe, e que é o que o salmista faz aqui. A gente vai ler os 2 últimos versículos. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E isso é enraizado na cultura judaica. E os discípulos de Jesus trazem esse ensinamento. Salmo 13, os 2 últimos versículos, ele traz isso. Ele começa ali com a dor, depois ele começa com a oração, e ele termina com a confiança. Eu porém confio no teu amor leal, o meu coração exulta na tua salvação. E o versículo 6: cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito, trago à memória aquilo que me dá esperança. O fato de você estar aqui, ninguém aqui é visitante novo, de frequentar a igreja evangélica pela primeira vez. Tem gente que está aqui há anos na caminhada. Mas por que você volta? Às vezes você está passando por luta, mas para você estar aqui até hoje, é porque Deus já fez pelo menos uma coisa que você falou. Aleluia. Não pode ser homem, foi Deus que fez. Sim ou não? Sim. Então traz a memória as suas experiências com Deus. Diante desse problema que você está vivendo, eu não sei qual é a crise, qual é a profundidade que você está passando, qual é o lamento, qual é o choro, qual é a dor. Chega para essa dor, para esse problema e diz: eu confio no Deus da minha salvação, porque Ele já me livrou de tantas outras coisas, que não vai ser você que vai me derrotar. Diga para o problema, diga para o sofrimento: é por isso que eu ponho a minha esperança no Senhor, a quem eu me alegro, a quem eu me exulto, o Deus da minha salvação. E aqui o salmo muda. O problema ainda não mudou, mas mudou a perspectiva de Davi ver o problema. No tocante a mim, o que ele diz? Confio na tua graça. E isso é extraordinário, porque Davi, ele sai do até quando, Senhor? Ó céus, ó terra, e ele vai para eu confio. O que mudou? Não a circunstância, mas mudou o foco. Mudou o foco. Ele lembra do que? Bondade de Deus, fidelidade de Deus e a graça de Deus. E isso é profundamente bíblico. Porque nossa segurança, ela não está na estabilidade da vida, mas ela está no caráter de Deus que é perfeito. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Então Paulo argumenta: se Deus entregou Cristo, por que abandonaria os seus filhos?
Se Ele entregou o seu Filho unigênito, por que Ele vai abandonar vocês? Porque Ele vai me abandonar? Ele não vai te abandonar. O Calvário é a prova permanente de que Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Deus, Ele sabe. Deus, Ele vê. Ele conhece todas as coisas. Então, você talvez não está entendendo o atraso, a porta fechada, a crise, o silêncio. Mas você pode descansar numa verdade: Deus pode ser silencioso, mas sem deixar de ser amoroso. Então repita comigo: quando não entendemos a mão de Deus, nós descansamos no coração dele. Então, o Salmo 13 ele começa: até quando, e termina: cantarei ao Senhor. E o milagre do Salmo não foi a circunstância, foi a fé permanecer viva. Isso é o mais difícil na vida do crente. É fácil se converter, se batizar. O duro, Marquinhos, é uma vida cristã de anos, anos e anos e anos. E não é porque quanto mais tempo você tem, melhor você fica. Não, nós somos limitados. A gente precisa entender isso. Mas a gente não pode deixar de reconhecer a grandeza e o amor desse Deus. Então, tem uma historinha que diz que o menino ele viajava de navio com o pai, e ali veio uma grande tempestade, estava todo mundo apavorado, o navio ele balançava em virtude das ondas que vinham de todos os lados, e o menino estava tranquilo, o menino ali de 8, 10 anos. E aí os adultos que estavam ali apavorados, amedrontados, perguntaram: você não está com medo? Ele respondeu: eu não. Eu falei: mas você não tem medo disso? Eu falei: não. Mas por quê? Porque é meu pai que está no leme. Então nem sempre entendemos a tempestade, mas conhecemos quem conduz o barco. E quem conduz o barco é o Senhor Jesus. Ele está no controle. Então, hoje o convite não é para emoção, é para confiança. E talvez sejam pessoas cansadas de esperar, de orar, de lutar, mas a palavra desta noite é: não desista no silêncio. Deus continua trabalhando onde os seus olhos ainda não conseguem enxergar. E para terminar, muitos aqui já ouviram essa ilustração, mas eu repito, é oportuno. A diferença entre acreditar e confiar. Nós precisamos confiar, porque acreditar, né, Cleiton? Até o diabo crê. O diabo é crente, ele acredita em Deus. E ele nunca vai chegar para um filho de Deus e falar que Deus não existe. Ele quer distorcer a imagem de Deus. Por isso que existem tantas religiões. Quando a gente se aprofunda mais em estudo teológico, a gente vai vendo a profundidade do agir do inimigo na terra, para tentar fazer com que a visão de Deus fique turva mesmo para nós. Aí todo mundo fala: Deus para mim é dessa forma. Não, Deus ele é um Deus só, mas ele tem um nome, e ele se revelou na luz da palavra. Então qual que é a diferença de acreditar e confiar? Então, eis um equilibrista conhecido no mundo todo. Conhece a história? Conhece do equilibrista? Quem aqui não conhece a história do equilibrista? Um monte de gente conhece, né? Então eu vou contar então só para o Adriano. Pode? Então vou contar para vocês. Então, diz a história que tinha um equilibrista, o maior equilibrista do mundo, e ele gostava de bater recorde para sair ali no Guinness Book. Aí ele chamou toda a imprensa mundial e falou assim: eu vou fazer um feito e vou quebrar os meus recordes. Ele amarrou um cabo de aço de um prédio até o outro. Então eram 2 prédios de 30 andares, altíssimo. Então qualquer erro, ele caía lá embaixo. Aí ele imita. Ele primeiro fala assim: quem acredita que eu vou desse lado para o outro e equilibrando todo mundo? Eu acredito, você é o maior, você é o maior. E ele vai. Todo mundo: ele é o bom. Aí ele vira e fala: agora quem acredita que eu volto para aquele outro lugar com essa bicicleta no cabo de aço? Todo mundo: eu acredito, você é o maior. Ele foi com a bicicleta. Ele chegou, todo mundo: agora quem acredita que eu vou desse lugar para o outro, mas com uma pessoa dentro, aqui comigo? Eu levo ela aqui no cano, né?
Antigamente a gente dava carona com os amigos e levava no cano, né? E depois tinha que levar uma almofadinha, né? Depois a gente descobriu que se colocar algumas coisas aqui na roda aqui atrás, você ficava mais em pé. Você já andou bastante de bicicleta no cano? Já, amigo? Já? Como dando risada. Aí, ele falou, quem acredita que eu volto para lá com a bicicleta com alguém dentro? Todo mundo, eu acredito. Eu preciso de um voluntário. Não levantou uma mão. Essa é a diferença de acreditar e confiar. Se você confia, seu amigo, você vai ali com ele, porque ele não é o bom, é o maioral. O nosso Deus é o bom, é o maioral. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a estrela resplandecente da manhã, Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E você pode exaltar, você pode aplaudir o nome dEle. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu convido você a cantar essa canção que fala justamente sobre tudo que nós falamos. Deus não rejeita a oração. Sabe por quê? Fala assim, oração é alimento. Então vamos cantar essa canção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Preste atenção nisso. Eu nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Olha o que essa canção diz. Basta apenas somente esperar. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. O que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos. Quando Ele estende suas mãos. É a hora de vencer. É a hora então de você que está vivendo o silêncio, então ouve. Então ouve. Simplesmente ouve. Está chorando, ouve. Tá chorando, louve. Precisando, ouve. Precisando, louve. Está sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Não importa. Seu louvor invade o céu. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Que adora o Senhor. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo. De noite, de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa. Essa parte é linda, é linda. O que Deus está falando. Preste atenção nisso que Jesus ele vai falar no seu coração. Olha o que o Espírito Santo diz. Olha, quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando na sua causa, está trabalhando na sua vida. Então diga, basta somente esperar. Basta somente esperar. O que Deus irá O fazer. que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos. Quando ele estende suas mãos. É a hora de vencer. É a hora de vencer. Então ouve. Então Simplesmente ouve. simplesmente louve. Está chorando, ouve. Tá chorando, louve. Precisando, ouve. Precisando, Está louve. sofrendo, ouve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor Então cante. Deus sai na frente, abrindo caminhos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo
estamos terminando. Deixa eu só passar os nossos recados. Lembrando que amanhã é a última quinta do mês. E tradicionalmente nós temos o grupo missionário de homens e grupo missionário de mulheres que acontecem juntos. Nós ficamos aqui ao lado, no estacionamento do nosso irmão Alain, e as mulheres ficam aqui no templo. Você que puder trazer um prato de salgado, acho que a pastora já passou das mulheres, então reforce que nós vamos comer com vocês hoje. Tá? A gente sempre faz arado, churrasco, mulher. Mas então nós vamos comprar meia dúzia de filão, uns 200 gramas de mortadela, aí compra uma tubaína, uma gengibre. Pode ser? E agora é, né? Então tá bom, não tem problema. Fechado, homens? Posso contar com vocês? Nem eu venho assim. Os homens vêm amanhã? Olha, você está na pista, você está sempre na pista. Não, pessoal, é um momento de comunhão, é gostoso, não é culto. Nós homens ali, nós não temos palavra, a gente tem ali um momento de comunhão, a gente se reúne em círculo, a gente sempre traz ali algum tema e a gente vai partilhando, coisa rápida. Então, o que mais importa mesmo é o momento de comunhão. Então, às 7h30 eu espero vocês. No sábado agora, nós temos encontro de jovens aqui na igreja, 6h30. Então, traga seu filho, traga seu neto, traga seu sobrinho. É muito importante. A Andréia, ela tem feito um trabalho com excelência para os jovens. Inclusive, eu tive uma reunião com a Andréia, dos jovens, e com a Kátia, do infantil. E vem surpresa aí para o mês de junho, para a nossa igreja. Vocês vão gostar, hein? Vocês vão gostar. Tem surpresa boa aí para o mês de junho, para as nossas crianças e para os nossos jovens. E não ficou pronto o convite ainda. Eu falei que é da gráfica. Então, vamos lá. Amanhã eu vou dar uma cobrada e espero trazer no domingo. Mas tem tempo, é dia 11 de junho. 11 de junho é uma quinta-feira, às 7h30. Lembrando que é 120 o casal. Quem for sozinho, porque vai ser jantar de namorados e família, valor de R$60. Ah, mas eu vou sozinho? Deus, às vezes você acha que Deus está em silêncio, mas tem gente que não se dá a oportunidade. Deus, às vezes, ele está dando um sinal, né? Deus, ele faz assim, ó. Às vezes você vai sozinho, vai que tem uma Rebeca lá e um Rebeco para você, vai ter um ruído ali, então pode acontecer. Então os homens e as mulheres que também são solteiros são convidados, tá? Vai ser um momento de comunhão, vai ter uma palavra, e em especial, pessoal, Marquinhos, que é o nosso coordenador da ação social, ele pede para reforçar que precisa de alimentos para a mesa do amor, e precisa montar cesta urgente. Para a honra e glória do Senhor, não há muita demanda de membros da igreja, mas há muita demanda fora. Então, traga seu alimento, se você puder trazer amanhã, trazer no domingo, ou às 9 da manhã, ou às 7 da noite, vai ser bem-vindo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de pessoas e você será abençoado com porção dobrada. Pastor Douglas, você e sua esposa, agradeço a visita, fiquei feliz do senhor ter congregado com a gente aqui, viu? Deus abençoe a sua vida e a gente volta para os nossos lares. Eu espero encontrá-los novamente no domingo, ou às 9 da manhã, ou às 7 da noite. Deus vai à frente, abrindo os caminhos. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pai, leva essas pessoas de volta para os seus lares, protegidas de todo e qualquer laço que as impeça de chegar em integridade física, espiritual ou de qualquer outra forma. Que o Senhor nos abençoe neste final de noite, ainda neste restante de semana, que as portas continuem abertas,
para a vida dessas pessoas. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Filho, que a Deus comunhão e consolação do Espírito Santo seja no coração de cada um de vocês. Espero vocês amanhã às 7h30 no grupo missionário de homens ou de mulheres. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus.